Olá, consorciados, bem-vindo a mais um vídeo do canal Felipe Consórcios. O Primo Rico fez um vídeo falando sobre preço dos carros vai despencar. Eu achei o conteúdo muito interessante e a gente vai fazer hoje um vídeo reagindo e comentando esse vídeo do canal do Primo Rico. Vamos embora. A gente está nesse exato momento, num ponto crucial de mudança no preço dos carros. Existe uma grande chance dos preços dos carros começarem a despencar. E tudo isso tem uma explicação. Mas antes de te explicar o que está acontecendo, clique no like. Ou seja, existe uma chance muito grande, né? Não é certeza. Vai lá, se inscreve no canal do Primo Rico se você ainda não é inscrito, hein? 24. E eu confesso que eu acho até um pouco estranho falar que os preços dos carros podem cair. Parece que depois da pandemia, os preços subiram e nunca mais voltaram ao normal. Tinha Fiat Uno, né? O Fiatzinho Uno lá, sendo vendido por 110 mil reais. Inclusive na época, que era maio de 2022, Gente, Fiat Uno a 110 mil reais é brincadeira, hein? eu fiz um vídeo explicando sobre o porquê do preço dos carros estarem subindo tanto. Foram 4 E eu fiz os vídeos falando das atualizações nos consórcios, que uma coisa influencia a outra. Por isso que a gente tá fazendo esse react aqui. motivos na época. O preço dos componentes dos carros ficou mais caro, que era aço, borracha, petróleo. Teve uma crise no mercado de semicondutores, então tinha escassez e diminuiu a produção de carros. O dólar tinha explodido, que chegou a quase R$6, e o frete marítimo estava muito alto, certo? Agora, tudo isso tá mudando por conta de uma única e poderosa coisa, que é a concorrência. Para te explicar um pouco de como a concorrência pode acabar fazendo os preços dos carros Sempre a despencarem concorrência, frente, né? eu preciso voltar um Sempre a concorrência. Vamos voltar para a década de 70. Talvez você não lembre, mas os seus pais provavelmente lembram que no ano de 1976, o Brasil parou de importar carros para poder fortalecer o mercado nacional de produção de veículos, né? As economias muitas vezes fazem isso. Elas veem que precisam fortalecer alguma coisa, para de importar! Pessoal, aqui eu vou pular porque o Primo Rico vai estar falando da chegada de novas montadoras no Brasil ali principalmente na década de 90, o que fez com que o preço do carro reduzisse no Brasil. Então, foi um período que ele vai tratar aqui, ó, da década de 90, de um período em que a gente só tinha Chevrolet, Volkswagen e Fiat e chegaram novas concorrentes no Brasil, ó. E tinha um Ford também. Modelos extremamente simples. Eles quase não tinham tecnologia e todos eram modelos da década de 70, rodando nas ruas entre 1980 e 90. Só que tudo isso mudou em maio de 90. O Brasil voltou a importar carros de fora. E adivinha o que aconteceu? Logo depois que os carros começaram a ser importados para o Brasil, as marcas de fabricação nacional perceberam que o brasileiro, mesmo com a crise econômica, que afinal a inflação estava lá na casa dos 2.000%, pagariam por um carro melhor e menos básico. E aí com isso chegou ao mercado modelos que são muito famosos e conhecidos como o Gol Bolinha, o Corsa, o Ford Fiesta e o Fiat Palio. E essa reabertura ela acabou decretando o fim de algumas fabricantes nacionais, como por exemplo a famosa Gurgel, você é dessa época? Mas com mais carros entrando no país. Observa que ele aqui está citando mais carros populares, né? Por exemplo, eu já vi o vídeo, estou vendo de novo, ele não coloca, por exemplo, as questões também dos carros médios e premiums, por exemplo, a chegada de mais montadoras que são as japonesas também, por exemplo, a Toyota, a Honda, coreana, que é a Hyundai. Então tem esse outro ponto também que... Você não entendeu? Então deixa eu fazer uma pergunta. Você tem visto muitos carros chineses na rua ou em exposição no shopping? Deixa aqui nos comentários. E se eu te falar que o carro chinês ele pode causar o mesmo efeito da entrada das montadoras que aconteceu na década de 90? Porque é isso mesmo. Os carros chineses... Lembrando que esse efeito do carro chinês, eu me lembro bem, talvez você vai se lembrar também, não sei se é que nem ele disse, não sei se você tem idade para isso, mas eu também me lembro quando chegou a Jack no Brasil e a Jack chegou fazendo um impacto muito grande. Hoje a gente está vivendo a era digital, mas na época da televisão, a televisão era o grande carro-chefe, ainda é o grande carro-chefe da publicidade. Nos anos 2000, no início dos anos 2000, mais ainda, isso nos últimos 50, 70 anos, beleza. Os anos 2000 mais ainda. Qual era o principal, por exemplo, maior garoto propaganda do Brasil dos anos 2000 era o Faustão. O que a Jack Motors fez? Eu me lembro isso, que a Jack já chegou chegando, colocou o Faustão como garoto propaganda, e eu lembro que o Jack, não sei se era o J5, tinha um nome, Jack 6, tinha um nome de um carro, que era o carro de entrada deles, e a grande publicidade da época era 6 anos de garantia. Então, isso que o Primo está trazendo aqui, ele está trazendo acontecimentos que se repetem ao longo dos anos. Ele está trazendo da década de 90, mas teve também no início dos anos 2000, tanto o crescimento desse mercado dos carros japoneses quanto do chinês, que se eu não me engano a Jack é chinesa, e agora
tá tendo, né? Ele vai trazer para nós que tá tendo um novo movimento. Essa notícia aqui, ó. Custava menos? Montadoras reduzem preços em até 33% para encarar chineses. Ah, mas Thiago, eu não gosto de carro chinês. Tudo bem, você até pode não gostar de carro chinês. Mas a gente pode estar passando agora a mesma coisa que aconteceu há 30, 40 anos atrás. Com a entrada dos novos carros chineses, a concorrência pode fazer o preço cair. Vamos para os exemplos reais, então. A BYD, né, que seria BYD, Dolphin chinês, chegou em outubro de 2023 no Brasil. Concorrentes: Kwid elétrico, Caoa Chery, Jack EJS1. Resultado: a Kwid teve redução de R$16.500, a Caoa Chery reduziu R$30.000 e a Jack reduziu R$9.000. Inclusive, saiu várias notícias falando que o BYD Dolphin vendeu 25 vezes mais que o Renault Kwid. Daí a Renault foi obrigada a baixar o preço. Aliás, a gente tá falando da BYD aí, ó, sabe quem que investiu na BYD? Warren Buffett, meus amigos. Olha só o que o presidente da BYD disse ano passado sobre tudo isso que tá acontecendo no Brasil. Se o que separa o brasileiro do carro elétrico atualmente é o preço, essa distância pode ficar um pouco menor a partir do ano que vem. Segundo Tyler Lee, que é o presidente da BYD significa Build Your Dreams, a montadora espera colocar no mercado nacional seu veículo de entrada por um valor entre 100 mil e 200 mil. Segundo a assessora de imprensa da companhia, o preço pode ficar até Lembrando que isso aí ainda é o campo da especulação, né? Muito do que se noticia acaba não acontecendo. Mas tem um ponto que eu acho que é fundamental colocar aqui, eu acho que no vídeo ele não vai tratar disso, que quando a gente fala de redução de preço de veículo, também é uma redução baseada em qual preço de veículo? Porque antes da pandemia, a gente tinha um preço de um veículo, digamos, o preço normal. Aí veio a pandemia, os motivos, ele elencou 4 motivos ali: escassez de semicondutores, aumento do frete marítimo, etc, 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 fizeram os preços subir. Ou seja, os preços também estavam fora do normal. Aí essa redução, que redução é essa? É uma redução que traz, pela concorrência, é uma redução que traz o preço para o mesmo preço que estava antes da pandemia, ou é uma redução que leva o preço abaixo daquele normal que a gente era acostumado antes da pandemia? Deixa seu comentário aí, me fala o que você acha. Estão vendendo mais carro que a Tesla. Enfim, aqui pode acontecer duas coisas. As marcas nacionais vão começar a perder mercado. As marcas nacionais vão abaixar os preços para competir com a concorrência dos chineses. Muito provavelmente. Já está acontecendo isso, né? As marcas nacionais já estão perdendo mercado. Um exemplo disso é a Ford, que foi embora. Baixar os preços. Então, olha essa Outro exemplo disso, por exemplo, é o Civic, que agora é importado, não é mais fabricado aqui. Stellantis investirá 2,5 bilhões em fábrica no Rio para produzir novo carro. Para quem não sabe, a Stellantis é o grupo que faz os carros da Citroën, Fiat, Jeep e Peugeot. Ela anunciou que ela vai investir 2,5 bilhões numa nova fábrica. Então eles estão fazendo isso porque eles são bonzinhos, eles querem gerar emprego? Não. Eles estão fazendo isso porque são patriotas e querem movimentar a economia do Brasil? Também não. Eles estão fazendo por quê então? Porque o custo para a montadora fica menor quando eles produzem carro aqui e vendem aqui. Isso acontece por 2 motivos. Incentivos governamentais. Então cerca de 40% do custo do carro é imposto. O governo pode reduzir impostos como IPI e ICMS para incentivar a fabricação local. E o custo de produção diminui e você paga menos. Você tem também subsídios. Um exemplo foi entre junho e julho de 2023, quando o governo lançou um programa chamado de Programa Carro Zero, onde ele basicamente pagava por uma parte do seu carro. Então os carros ficavam com desconto. Você tem também o custo logístico, porque o custo do transporte depende do método de transporte, a distância, tipo de veículo, rota, destino, imposto, etc. Mas, logicamente, quanto menor a distância, mais barato tende a ser. Outro detalhe muito importante é o seguinte: a maioria dos carros são transportados via mar. O custo do frete caiu 74% das máximas e voltou para valores pré-pandemia. Isso reflete no preço dos carros. Agora, os preços vão voltar a ser o que eles eram antes? Sempre que a gente fala que os preços dos carros podem começar a cair, aparece alguém falando assim: ah, mas será que os preços vão voltar a ser o que eram 20 anos atrás? E a resposta é: depende. Vou dar um exemplo. Nos anos 2000, as revistas distribuídas gratuitamente tinham anúncios de modelos de carros usados. O Fiat Palio Weekend 1.4, R$16.500. Salário mínimo em 2000 era R$151. Preço do carro em salários mínimos eram 110 salários mínimos. Aí você tem o Fiat Palio Weekend 1.4, 1998. Corrigido pela inflação, dá R$70.352. Salário mínimo hoje, R$1.412. Preço do carro em salários mínimos, 50 salários, menos da metade. Ah, mas você está comparando o preço de um carro antigo. Ok, vamos ver um carro mais novo. Fiat Mobi, 2023-2024, R$66.990. Salário mínimo de hoje, R$1.412. Preço do carro em salários mínimos, 48 salários. Então, é inegável que os carros, eles estão muito caros hoje. Mas não dá pra falar que os carros 20 anos atrás eram mais baratos, porque isso não é verdade. Então, por que as pessoas têm a impressão de que hoje os carros eles estão caríssimos? Simples, porque você provavelmente não tá ganhando tanto dinheiro quanto você poderia. Você pode ganhar muito. Pronto, aqui ele vai partir mais para uma parte do coaching financeiro. Olha, e o que isso aí reflete no consórcio? No consórcio, o valor da parcela, ele sofre atualização.
ou pela tabela do fabricante, ou pela tabela FIPE, ou por um índice de economia. Então, repetindo, ou pela tabela do fabricante, ou pela tabela FIPE, ou pelo índice de economia. Quando é por índice de economia, a queda dos preços dos carros não reflete, não muda em nada. Não que não mude em nada, né? Porque a queda dos preços dos carros vai refletir nos índices da economia. Um deles é o IPCA. Então, ela reflete sim, mas é um dos tantos produtos que vão refletir no índice de economia, IPCA. Então, veículos é um dos itens, mas tem tantos outros. Ok. Agora, se tratando dos consórcios, quando eles são atualizados ou por tabela do fabricante ou por tabela IPCA, essa é uma notícia muito relevante. Será que o preço dos carros vão cair? Por que essa notícia é relevante? Porque vamos imaginar, ele citou um exemplo ali do Fiat Uno. O Fiat Uno, para você ter uma ideia, que antigamente era o Uno Mille, esse Uno tradicional, o Fiat Uno sempre foi um dos veículos mais utilizados como tabela, como referência para tabelas de preços de consórcio. Então, quase todas as administradoras tinham como um bem referência o preço do Uno Mille. Por quê? Porque ele era o carro de entrada do brasileiro, ele era o carro popular mais barato. Então hoje nós vemos um Uno Mille por 110, né, na época da pandemia, até 110 mil reais. É um preço exorbitante. Vamos dizer que o modelo de entrada, eu cheguei a ver modelo de entrada, se eu não me engano, a 79 mil reais. Que também é um preço, para quem vende consórcio há um bom tempo, no meu caso eu estou nesse mercado há 15 anos, é um preço que eu nem imaginava. Beleza. Uno Mille é 79 mil reais. Hoje, honestamente, eu não sei quanto que tá, vou pedir para o Nathan fazer uma pesquisa e botar na tela aqui. Então você está vendo aí quanto está valendo. Se você tem um consórcio que ele é atualizado pela tabela do fabricante ou pela tabela FIPE, se o preço do Uno, por exemplo, cair, o valor da sua parcela do consórcio vai cair, mesmo você estando ou você não estando contemplado. Se você fez um consórcio de um HB20, o preço do HB20 cair, acontece a mesma coisa. Então, essa é uma notícia relevante para todos os clientes que já têm ou que terão consórcios que o bem referência é um modelo de um veículo. Outro ponto muito importante que essa notícia traz é você, no momento em que, se você está contemplado hoje, é você não ter tanta pressa na compra do carro. Eu me lembro que na época da pandemia, o ideal era pegar a carta e utilizar rapidamente. Por quê? Porque a escassez dos veículos no mercado fizeram com que o preço pudesse subir repentinamente. Então, teve atualizações de preços de veículo mês a mês. Às vezes tinha o mesmo mês que tinha 2 atualizações de veículo. Do preço de um veículo. Então, o veículo custava 79 mil esse mês, no outro mês ele estava 82, no outro mês ele estava 85, no outro mês ele estava 87, e assim por diante. Agora a Selic baixa fazia com que a carta contemplada não rendesse na mesma proporção que o veículo estava atualizando de preço. Vamos dar exemplo. Eu tinha um consórcio de 80 mil reais e queria comprar um carro de 80 mil reais. A partir do momento que eu estou contemplado, o meu consórcio fica sendo atualizado por rendimentos financeiros. A carta é aplicada e eu tenho rendimentos financeiros. Só que com a Selic baixa, esses rendimentos eram muito pequenos, tipo 3, 4% ao ano. Então eu tinha uma carta de 80 mil. Se ela me rendesse 4% ao ano, em um ano ela viraria 83. Só que o carro, ele estava aumentando, ele estava saindo de 80 mil, por exemplo, no início do ano, para 89 mil no final do ano, 90 mil no final do ano. Ou seja, enquanto o carro atualizava 10 mil reais no preço de mercado, a carta contemplada estava atualizando pouco. Por quê? Porque a gente tinha alta a valorização do preço dos veículos, né? Aumento do preço dos veículos acentuado e rentabilidade pequena. Hoje é o contrário. Hoje a gente tem a Selic está em 11 e alguma coisa, os consórcios que são contemplados, os bons consórcios te dão um bom rendimento, tem consórcio hoje dando rendimento de 10% ao ano em cima do crédito contemplado, o que é muito bom, e a gente tem uma estagnação dos preços dos veículos, já estagnou já freou o aumento dos preços e, pelo contrário, já tem visibilidade, conforme o vídeo do primo, de redução, de queda nos preços. Então, o que vai acontecer? Agora vai acontecer o inverso. A sua carta está rendendo bem e a tendência é o preço do
veículo diminuir. O que que significa? Que se você está contemplado, você não precisa ter pressa para a compra do veículo. Na época da pandemia, tinha que contemplar e já usar a carta, para não perder o poder de compra. Hoje não. Hoje a tendência é totalmente ao contrário. A tendência é o seu poder de compra aumentar conforme o tempo. Então, se você não tiver pressa de ter o veículo, você pode aguardar, ver se isso realmente vai acontecer e aí você compra o seu carro no melhor momento. Só que agora tem um detalhe. Essa realidade do mercado também está trazendo mais competitividade para o sistema de consórcio. Então, a gente também vive um momento que o cliente ele não encontra qualquer grupinho ou cota que você vai lá e contempla com um lancezinho, aquela cota que a gente fala na linguagem da venda, aquele mamãozinho. Não tem, tá? Não tem. A gente vive um momento do mercado que para se encontrar essas cotas é um pouco mais difícil. Então, quando você antecipa a contratação do seu consórcio para conseguir a contemplação com melhor custo-benefício, você vai se preparar para ter a carta contemplada e para aproveitar esse momento da economia para fazer uma excelente compra para ou trocar o seu carro ou comprar um carro novo. Legal? Então, ó, se você gostou desse vídeo, se inscreve no nosso canal, deixa seu like, deixa seu comentário de tudo que você achou, isso é muito importante para nós. Você pode conhecer mais do nosso trabalho nas nossas redes sociais. Agora do canal Felipe Consórcios tem os membros, seja membro do canal Felipe Consórcios. E para fazer o melhor negócio, entre em contato pela nossa central telefônica ou pelo nosso WhatsApp. Felipe Consórcios, faz o melhor negócio e até a próxima. E aí, pessoal, tô tranquilo? Meu nome é Júnior, adquiri um consórcio com o pessoal do Felipe Consórcio. Foi bem tranquilo, foi contemplado uma semaninha e pouquinho, desde que eu fechei o consórcio com eles. Eles me apoiaram tanto na nossa contemplação, na contemplação e no pós-contemplação também para adquirir o bem. Foi bem tranquilo, eu fechei um consórcio da Porto e zero problema, é só indicar aí o pessoal. Olha, sucesso geral e boa sorte para todo mundo.